A paz do Senhor Jesus a todos. Eu sou o pastor Alexandre Silvério Duarte, pastor da Igreja Pentecostal Unida do Brasil. Eu venho aqui fazer essa live para esclarecer algumas coisas, tá? Então eu convido aí os irmãos, pastores, presidentes distritais, amigos, não amigos, a ouvir essa live inteira, prestar atenção nesse vídeo, porque eu quero fazer bastantes esclarecimentos aqui, tá? Primeiro, como nós viemos para Manaus. Em 2017, nós fomos convidados pelo pastor Edino Zonta a vir para Manaus após a morte da nossa filha para ajudar ele na igreja do Coroado 2, tá? E nós chegamos aqui, né, fomos bem tratados por todos, moramos atrás da igreja do Coroado 2, e a minha função era ajudar na secretaria, cuidar da igreja, zelar pela igreja, né, e dos cultos quando o pastor não estava. E em determinados momentos nós se deparamos com algumas situações de furto na igreja, né, tinha que colocar cadeado nos armários, não podia colocar sabonete no banheiro. E isso foi gerando alguns constrangimentos e algumas brigas, porque nós nunca compactuamos com coisas erradas. E outras coisas que nós fomos na administração da igreja, não deixávamos a conta atrasar, pegávamos, né, falávamos com o tesoureiro pagar as contas de luz, de água, que às vezes tinha 2, 3 atrasadas. E tudo isso foi levando a um desgaste, né, com o pastor Edino, e ele resolveu nos tirar de lá e nos deu uma igreja lá no João Paulo II, né? Então tudo que está no caminho se tira, né? Então a gente foi para ir para o João Paulo II. Chegando lá, pastoreamos aquela igreja, né? Houve alguns problemas com alguns irmãos lá, que toda igreja tem, eles saíram, foram para outra igreja. E aconteceu que o antigo pastor, ele começou a visitar os membros da igreja, e nós não compactuamos com isso, denunciamos para a secção não gostou, e nós denunciamos para o distrito. O distrito também não gostou, e acabou nos tirando da igreja, né? E eu entendo que algumas coisas, né, fazem por motivos pessoais. Fomos tirados de lá, não roubamos, não se prostituímos, não mentimos, não enganamos a igreja, não pegamos dinheiro da igreja. Simplesmente a desculpa que ninguém mais queria a gente lá, né, sendo que nenhum dos irmãos queria que nós saíssemos de lá. Isso foi a coisa da secção e do distrito. Beleza, saímos do distrito Zona Franca Leste, viemos para o distrito Zona Franca Oeste, continuar a levar o nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo que nós temos até hoje, nós adquirimos com suor. Eu e minha esposa, acordamos 5 horas da manhã, vamos trabalhar, né? Passamos o dia trabalhando, às vezes chegamos tarde, buscamos nosso filho no colégio. E nessa mudança de distrito, nós passamos por algumas igrejas e ocorreu, vamos, né, como é que eu vou dizer, resumir um pouco essa live para não ficar muito grande também. Aconteceu que no ano passado, em outubro do ano passado, nas eleições, nós ficamos sabendo, né, de algumas convocações. Eu tenho as provas, tenho tudo salvo, de algumas convocações para quem votava em Manaus, que ia ter distribuição de dinheiro no Minicentro. A primeira convocação eu não fui, e na segunda convocação eu fui chamado até pelo pastor Flaviano, na época presidente, e eu orei a Deus e eu falei: Senhor, eu não vou compactuar com essas coisas, porque é errado. O pastor Benny, ele sempre pregou contra a política dentro da igreja, né? E a igreja, a gente vê nos altares se pregar tanta santidade contra cabelo, maquiagem, contra roupa, né, dos irmãos, das irmãs, e já vi pastores serem afastados de igreja por não usar gravata, né, porque os membros de cima do altar não estão como reza a regra de plataforma, ou por não dar os seus dízimos. E nesse dia, nesse sábado, eu me deparo com a presidência da igreja distrital distribuindo dinheiro de político dentro do minicentro de convenções. Eu fiz uma denúncia anônima à Polícia Federal. Depois o distrito contratou uma advogada para descobrir quem foi que fez a denúncia. Acho que todos acompanharam pelas redes sociais a denúncia que foi feita, né, dessa podridão que estava dentro da igreja, ainda existe dentro da igreja, me perdoem, mas ainda existe dentro da igreja. E
Passou-se aí, a DEM me chamou para uma reunião, e nessa reunião a DEM me perguntou: estão falando aí que foi você que fez a denúncia. Eu pensei: não estão falando, fui eu que fiz a denúncia. Tá? Eu bati no peito, assumo perante todos, porque eu não aceito e nunca vou aceitar essa podridão dentro da nossa igreja. Tá? E eu estou fazendo essa live, irmãos, porque eu estou cansado de perseguição. Eu estou há 8 meses, eu tenho as provas, eu tenho as mensagens aqui pedindo para todos os membros, não tem um membro da DEM que eu não pedi. Tá? Liguei, mandei mensagem, mandei WhatsApp, mandei mensagem de novo, liguei, fizeram reunião, telefone por WhatsApp, né? E a desculpa é que me excluíram de todos os grupos da igreja, e todo mundo pensa que eu não faço mais parte do ministério, mas faço. Está aqui minha credencial, tá? Eu sou pastor credenciado dessa igreja, porque eu não tenho dado meus dízimos. Nós temos enfrentado uma crise financeira, né? Mas isso é um problema pessoal nosso. Eu expliquei isso para quem era de direito, e aí vieram com a história que eu não tinha preenchido a carta catalográfica. Não sei nem o que é isso, né? Nunca pediram para ninguém essa carta, para mim pelo menos nunca pediram, e por isso que eu não estava nos grupos do distrito e da secção. Hoje eu congrego com o pastor Israel, né? E falaram que era para mim sair de lá, procurar outra igreja, porque lá não é uma igreja que era para mim congregar. Eu já falei isso com o meu pastor, e eu creio assim, que eu convocaria agora todo o Conselho Consultivo Nacional para que faça uma auditoria, tá? Uma auditoria na Igreja do Coroado 2, no Distrito Zona Franca Leste, no Distrito Zona Franca Oeste, tá? Das finanças desses distritos. Porque eu presenciei muita coisa errada, irmãos, né? O presidente dessa igreja que cobra o dízimo de todo mundo e tira pastor do jeito que ele quer, do jeito que ele acha que tem que ser, com mão de ferro, porque ninguém da diretoria nacional pode abrir a boca para contrariar ele, porque senão ele tira também. Tá? Eu estou falando do pastor Edino Zonta. Tá? Ele se acha o rei dessa igreja, mas nem eleito para presidente ele foi. Tá? Ele usurpou o cargo. Ele pediu para tirar o José Ribamar, porque estava envolvido no negócio da política. Está aqui as convocações, ó. E ele usou essa artimanha para ele fazer com que o pastor José Ribamar fosse jubilado, tá? E ele assumia assim a igreja. Eu não votei para ele ser presidente, eu creio que a maioria de vocês não votaram. Agora eu penso o seguinte: quero que ele prove aí, né, que eu fiz alguma coisa errada contra a igreja. Estou fazendo hoje porque eu me cansei, tá? E não estou fazendo para prejudicar o nome da igreja. Eu estou fazendo para que essa igreja acorde, porque Jesus está voltando, e ela volte para os trilhos, tá? Ela volte a ser o que era. Cuidar das viúvas, cuidar dos órfãos, dos necessitados, tá? Mas o que a gente vê na igreja é o que hoje? Tem que dar o dízimo, tem que dar o dízimo, tem que dar o dízimo, tem que dar dinheiro para cá, tem que dar dinheiro para lá. Mas você não vê aí pastores sem telhado, você vê pastores sem cadeiras na igreja, você vê pastores passando necessidade, tá? E ninguém ajuda ninguém, tá? E assim, hoje, se o pastor Edino Zonta ele não tivesse o controle do dinheiro financeiro da igreja de missões, nem pastor ele seria mais, tá? Porque o dinheiro de missões, os relatórios nenhum bate, tá? Eu era obrigado a fazer relatório no Coroado, eu tenho como provar isso, de valores que nunca entraram em caixa, tá? Eu acho que dinheiro de igreja é para investir na igreja, é para fazer na igreja, não é para comprar produtos para a horta, né? Pegar dinheiro, como o gerente da horta do pastor Edino ia lá na igreja pedir dinheiro no domingo, na segunda-feira, dinheiro da igreja para comprar produto da horta. Nunca vi esse dinheiro voltar, né? Entre outras coisas que eu podia passar 2, 3 horas aqui falando, tá? Mas eu queria de coração que a nossa igreja voltasse aos trilhos, tá? Porque essa diretoria tira quem eles querem, faz o que eles querem e ninguém se levanta, né? Nós temos um representante da Internacional aí, liguei para ele várias vezes, para o pastor Aaron, liguei, mandei mensagem, nunca me atendeu, tá? São 8 meses, irmãos, 8 meses que eu venho ligando para todos do distrito, todos da Nacional, tá? Porque nosso distrito está interditado, né? Mas daí tá lá, pastor Flaviano fazendo culto, né? Tá disciplinado pela Internacional, né? Devia estar disciplinado pela Nacional, mas está lá fazendo culto, pregando mentiras em cima do altar,
fazendo o que quer, os outros que foram presos e comprovado pela Polícia Federal que houve um crime federal, tá? Eles estão lá, mas por que não mexem com eles? Por que não vão lá disciplinar eles? Faço a pergunta para você. Porque senão os caras simplesmente arrancam a placa da igreja e saem fora. E vão perder o quê? Dízimo. Vão perder o dízimo dos dízimos, né? Aí agora a desculpa deles, por que não me coloco mais nos grupos da igreja? Porque eu não dei os dízimos, né? Tô acho que 5, 6 meses atrasado dos dízimos. E porque eu fiz a denúncia, irmãos, porque eu fiz uma denúncia de um crime dentro da igreja, tá? Quer dizer que agora você vê um pastor estrupar uma criança, você vê um pastor mexer com alguém dentro da igreja, você vê um pastor matar alguém dentro da igreja, você não pode denunciar para a polícia porque você vai ferir a igreja. Ferir a igreja é permitir que a prostituição, permitir que o roubo, permitir que a política entre dentro da igreja, irmãos. Onde é que está os ensinamentos da Bíblia na nossa igreja? Onde é que está o que o pastor Ben ensinou para esta igreja? Nós dizemos que nós pregamos a verdade, nós dizemos que nós amamos a verdade, esses homens batem no peito para dizer que são cheios do Espírito Santo, e chega no altar, tu nunca viu um homem desse falando em línguas estranhas, só um bababá, bobobô, ahahá. Isso para mim é emoção, não é batismo com o Espírito Santo. Eu não sou um santo, não sou perfeito, mas eu estou dando a minha cara a tapa aqui para bater, irmãos. E não sei o que vão fazer comigo, mas se tentarem fazer alguma coisa comigo, eu já estou com os boletins de ocorrência feitos, tá? Se acontecer alguma coisa com a minha esposa, com meu filho, tá? Vão pagar caro perante a justiça, tá? Então assim, ó, eu quero saber, na Nacional, onde é que está a ata do pastor Ribamar, registrada em cartório, assinada por um advogado, como tem que ser, do pastor Ribamar revogando, e do pastor Edino sendo eleito presidente. Aí eu preciso dessa ata, nós precisamos, né? E eu queria convocar o Conselho Consultivo Nacional a fazer uma auditoria nesses distritos, né? Se você não tem nada a temer, se você não deve nada, como eu não devo nada para ninguém, não tenho braço preso com ninguém, não tenho ninguém segurando no meu pulso, eu não tenho medo de falar, tá? Eu queria convocar o Conselho Consultivo Nacional a fazer uma auditoria nessas igrejas, né? Pega o dízimo do presidente, eu quero ver se todo mês ele está depositando o dízimo dele como ele cobra dos outros. Eu quero ver se a igreja dele está prestando relatório, porque quando eu estive lá ajudando, eu sei que outros pastores estiveram lá, nunca foi prestado relatório para o tesoureiro distrital, tá? Nunca foi prestado. Ah, depois eu me acerto com o presidente, ah, depois eu faço isso, tá? Não tem problema, tem que ter prova, eu tenho, é só me procurar, eu tenho, não tem problema nenhum não. Agora, irmãos, de coração partido, essa live não é para prejudicar a igreja. De coração, irmãos, eu estou falando sério. Não é para prejudicar essa igreja, mas é para que essa igreja volte a ser a verdadeira igreja de Cristo. Pregar a verdade é fácil. O problema é viver a verdade. Eu me cansei dessa corrupção, me cansei dessa prostituição, irmãos. Vocês querem um caso bem complicado? Eu tinha um único amigo aqui em Manaus. Nós sempre saímos juntos, sempre saímos com a nossa família, uma única família que nós frequentávamos aqui em Manaus. E um dia eu estava atrás da casa do coroado, a minha esposa estava tomando banho para ir para a igreja. Eu não vou citar nomes aqui porque não convém citar e gosto muito dessa pessoa. Mas bateram na minha porta e eu fui abrir, eram 2 moças e uma senhora. E a moça olhou para mim e falou assim: o senhor é o pastor daqui da igreja? Eu falei assim: não, eu não sou pastor, o pastor daqui é o pastor Edino Osonto. E a gente gostaria de falar com o senhor, a gente pode, disse, olha, minha esposa está tomando banho, assim que a minha esposa sair, vocês podem falar, mas a gente ia tomar um café, entrem, sentem aqui na mesa. Avisei a minha esposa que nós tínhamos visita, minha esposa saiu do banheiro, e quando a minha esposa saiu do banheiro, aquela jovem tira de um envelope A4 a foto de uma jovem casada da igreja, só de calcinha e sutiã. Eu automaticamente virei aquela foto, eu reconheci quem que era a irmã, e ela disse assim: pastor, essa mulher, essas fotos ela está mandando para o meu marido, ela tem um caso com o meu marido. E se o senhor não resolver isso, eu vou entrar lá dentro da igreja agora e vou fazer um escândalo. E eu conversei com ela, pedi, minha esposa orou, minha esposa pediu,
e nós pedimos um prazo para ela para resolver essa situação. Depois do culto eu chamei o pastor Edino lá na minha casa lá atrás, mostrei a foto para ele, tá? Mostrei a foto para ele, contei a história e ele me disse assim: você cale sua boca, você não vai falar o pai do jovem, você não vai falar para o jovem, quem vai resolver sou eu. E a resolução para esse problema dele foi o quê? Chamar a menina, né, a irmã que estava traindo o marido, pedir para ela não fazer mais, né? Não deixou eu contar para o pai do rapaz, né? E isso depois que aconteceu, que a bomba explodiu, que todo mundo descobriu a traição. O pai do rapaz olhou para mim e falou que eu não era amigo dele, que não merecia o respeito dele porque eu não contei para ele. Mas eu não contei para ele por ordem do meu pastor na época, tá? E o que aconteceu, no domingo próximo, a mesma jovem que tinha traído o marido estava dando escola dominical na igreja do Coroado 2. Perguntar para qualquer irmão lá, eles vão responder para vocês que isso é verdade, nós temos testemunha de tudo isso que nós estamos falando. Então o presidente, antes de querer punir alguém, se ele tivesse caráter, hoje ele entregava a credencial dele, largava o cargo de presidente e convocava uma eleição urgente para colocar um presidente, ou a Internacional assume a igreja brasileira, que eu acho que daí voltaria para os trilhos. Mas a igreja está corrompida da cabeça para baixo, irmãos, não é de baixo para cima. Eu vejo aí, hoje a gente viu notícias de distritos sendo destituídos, pastores sendo tirados de igrejas. Eu não admito mais esse tipo de podridão, irmão. Quando a cabeça está podre, o corpo todinho vai padecer. E a nossa cabeça hoje é o pastor Edino Zonta. Nossa cabeça hoje não tem condições de liderar essa igreja, porque ele usurpou o poder desta igreja, tá? Então eu convoco aqui, né, peço perdão se ofendi algum dos irmãos, mas eu não aguento mais, irmãos. São 8 meses que a minha família está sofrendo. São 8 meses, irmãos. Eu estava pregando ano passado, todos os dias, todos os cultos. São 8 meses que eu venho pedindo para todos os membros da diretoria nacional: façam uma nota que eu continuo no hall de ministros. Me coloquem de novo nos grupos, porque eu não cometi crime nenhum, tá? E ninguém fez nada, irmãos. E esses dias falando com o pastor, e ele disse: pastor, eu até gostaria de convidar o senhor para pregar, mas o senhor foi proibido de pregar na igreja. Isso não é uma exclusão da igreja, irmãos. Aí peço para todo mundo, tem aqui, ó, do pastor Edino Zonta aqui, ó, conversa com ele, eu pedindo a minha inclusão de novo e a nota para colocar nos grupos. Pastor, ainda não foi feito o documento. Assim que tiver, ele passa informações. 8 meses. Aí, quando aconteceu a denúncia, só para finalizar agora, quando aconteceu a denúncia da compra de votos dentro da igreja, que era compra de voto dupla, o que aconteceu lá? Aí me chamaram para reunião da DEM, e e a diretoria diz assim: pastor, mas por que o senhor denunciou para a Polícia Federal, o senhor não veio falar com a gente? Eu dei uma risada e falei assim: falar para vocês para quê? Vocês não iam fazer nada. Como nunca fazem. Como aqui há 8 meses, irmãos, vê se eu estou errado, 8 meses pedindo de bom coração, me coloquem nos grupos, eu não fui destituído dessa igreja, não cometi crime nenhum. Quem cometeu crime dentro da igreja continua pastoreando, tá? E minha família sofrendo aqui, porque vai para a igreja, todo mundo olha feio, porque eles ficam falando coisas erradas da minha família. Minha família não tem culpa de nada, minha família sempre serviu a Deus, e eu vou continuar servindo nessa igreja, nem que eu tenha aqui a última instância da justiça lá fora, tá? Eu vou, mas eu vou continuar sendo ministro desta igreja, porque não sou eu errado, quem está errado é aqueles que estão fazendo a caca lá de cima para baixo. Vocês se acham deuses? Vocês se acham donos da igreja? Vocês deviam ter vergonha na cara. O dinheiro não compra tudo, porque eu nunca vai comprar, porque eu tenho caráter. E se os pastores dessa igreja têm hombridade e caráter também, combatam essa diretoria que está fazendo errado. Combatam esses maus elementos, porque eles acham que são donos da igreja. Desde do maior ao menor, está todo mundo sendo comprado, irmãos. Dinheiro de missões está sendo usado para isso. Quer me procurar, me procura no privado, eu tenho prova. Deus abençoe a todos, fica aqui a minha indignação, e eu convoco mais uma vez
o Conselho Consultivo Nacional, faça uma auditoria nessas contas, tá? Nós estamos com as 3 contas com mais de 3 milhões da igreja aí. Irmãos, eu recebi essa semana 100 e poucos processos no nome da igreja, protestos no nome da igreja. Aonde que já se viu deixar a igreja chegar num lugar desse? Vão criar vergonha na cara, vão virar homens de Deus, vão ser renovados pelo Espírito Santo, tá? O meu nome é pastor Alexandre Silvério Duarte e eu continuo sendo ministro desta igreja, quer vocês queiram ou não, e eu vou lutar até a última instância, Ministério Público, Receita, o que tiver que eu vou, tá? Porque eu não vou aceitar que façam isso com a igreja, que um missionário veio lá de fora e lutou tanto para construir aqui nesse Brasil, por irmãos no interior que estão lutando para ser salvos, tá? E estão doando tudo aquilo que eles têm, às vezes até passando fome, para encher o bolso de vocês de dinheiro. Criem vergonha na cara, criem vergonha na cara, tá? Se vocês tiverem hombridade, entregue a credencial de vocês e chamem uma nova eleição. Meu muito obrigado, Deus abençoe a todos.